Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe e Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Lucas 9, de 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: quem diz ao povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje, de Lucas 9, de 18 a 22, só ele veio aqui perguntar aos discípulos quem é que ele acha que ele é. O que é que os discípulos acham? E aqui Jesus não quer apenas fazer uma pesquisa de opinião pública, para saber. Inclusive, você vê que Jesus diz é uma pergunta íntima entre os discípulos e Jesus. Então Jesus aqui ainda diz assim, quando eles falam que Jesus é aquele outro, e vai enumerando ali, com certeza que aqui relata algumas hipóteses, que é Elias, que é um dos profetas, com certeza que aqueles todos ali disseram algo, mas Jesus disse: e vocês? O que dizem que eu sou? Tu és o Messias, tu és o Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és... E Jesus preocupado, não com ele, porque ele fala aqui, que o Filho do Homem será levantado, né? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, e morto, ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus não estava preocupado com ele, quando ele pede para os discípulos não falar que ele é. Jesus estava preocupado com os seus discípulos, porque ele sabia que seus discípulos saíssem falando, apesar de que eram seus seguidores, mas o povo ainda não tinha aquela certeza. Os fariseus, os judeus, seja lá aqueles que fizeram, que combinaram, né? Que fizeram aquela combinada ali, né? Aquela comuna, que ele diz a história, que se juntaram para condenar Jesus. Foram inúmeras pessoas que se juntaram ali. Muitos daqueles ainda não tinham a certeza de que os discípulos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus falava abertamente, mas falar abertamente não quer dizer que os discípulos acreditassem, mas Pedro disse: tu és o Filho de Deus. Então Jesus ele se preocupou muito com os seus discípulos, disse: não fale para ninguém, mas o Filho do Homem vai ter que sofrer muito e vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Então, meus queridos irmãos, e nós, hoje, que temos a liberdade de dizer, será que nós abrimos a boca e fazemos que nem o discípulo aqui fez? Será que temos essa liberdade de fazer isso? De abrir os nossos pulmões e declarar que Jesus é o Senhor? Mas não apenas com palavras, meu irmão, com atos e atitudes, porque falar de boca é fácil. E os discípulos mostraram, não apenas com a boca, mas com gestos, com palavras, com atitudes, e que nós possamos também fazer o mesmo, mostrar com gestos, com palavras e atitude que acreditamos no nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa estar conosco, em nome de Jesus. Amém.